Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no excelentíssimo canal, onde a gente vai falar de José Dorangel Vargas Gómez. Basicamente, ele era um serial killer que ficou conhecido como o Devorador de Homens. Já por esse nome aí, a gente já entende que tem alguma coisa errada. Ele ficou conhecido assim depois de canibalizar mais de 10 homens. A história é muito mais bizarra do que parece, e olha que já parece bizarra, então fica até o final desse vídeo pra você entender toda essa papagaiada. Enfim, pega essa pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. José Dorangel Vargas Gómez nasceu no dia 15 de maio de 1957. E os pais dele eram membros do grupo guerrilheiro das Forças de Libertação Venezuelanas. E eles viviam próximos à Cordilheira de Mérida, na Venezuela. José era o terceiro de 10 filhos, era uma família grande. E a família dele era muito pobre, vivia em uma área remota. Então o trabalho principal do pessoal que morava lá era a agricultura. José cresceu em uma casa rural com um quarto, lembrando que, eram 10 filhos, onde todo mundo tinha que trabalhar para sustentar a casa. Enquanto outras crianças da mesma idade que ele brincavam, ele já tinha que trabalhar. Ele passava os dias no campo trabalhando com os pais para conseguir colocar comida dentro de casa. E mesmo assim, na maioria das noites, a família dele acabava indo dormir ainda com fome. Eles não tinham eletricidade, luxo ou qualquer tipo de conforto. Todos aqueles que conheciam o José falavam que ele era um menino que era calmo, quieto e que sempre obedecia os pais. De acordo com relatos, os pais dele tratavam ele bem, mas o problema realmente era a questão da pobreza. À medida que chegava a adolescência, ele começou a ter alguns comportamentos estranhos, como, por exemplo, roubar animais de locais vizinhos, de fazendas vizinhas, o que pode-se entender que era por conta da fome, que, ele roubava e tal. Mas sempre tem um mas nesse canal. Essa prática acabou se tornando pra um lado mais sinistro. Em várias ocasiões ele foi visto arrancando penas das galinhas ainda vivas, quebrando os seus pescoços e comendo a carne da galinha ainda crua. Um jovem que aparentemente era tranquilo, calmo, falava assim de boa, mas tinha prazer em comer animais vivos e beber o sangue deles. Com a chegada da puberdade, ele começou a falar sozinho com pessoas imaginárias, coisa que na época foi associada à possessão demoníaca, como se fosse alguma coisa assim dele falando com espíritos malignos. Só que na verdade ele estava sofrendo um declínio na sua saúde mental, que ele sofria de esquizofrenia paranoide que ainda não tinha sido diagnosticada. Com o passar do tempo, a sua doença foi ignorada, até porque ninguém sabia, então ele não teve nenhum tipo de cuidado pro problema. Em algum momento da década de 80, o José deixou a sua cidade natal e começou a vagar, andando pelo, estado vizinho, sozinho. Andar. Ele era visto com frequência na cidade de San Cristóbal, nos parques da cidade, na periferia, revirando o lixo para comer alguma coisa, pedindo dinheiro. Ele dormia embaixo de pontes, em locais abandonados, qualquer lugar que fosse. Aqueles que viam o José no dia a dia descreviam ele com palavras das pessoas, não vou falar que era eu, vagabundo com cabelos desarrumados e um brilho distante nos olhos. Para as autoridades, ele era apenas uma pessoa em situação de rua. Mas o que ninguém sabia de fato era que a mente dele só ia piorando e só ia entrando num estado mais louco. Foi só depois de um incidente violento que o estado mental do José foi levado em consideração de fato pelas autoridades. Em 1995 teve uma briga envolvendo outra pessoa em situação de rua e acabou de maneira trágica. Não se sabe muito dos detalhes do que aconteceu, mas no final das contas o José acabou tirando a vida dessa outra pessoa em situação de rua, que se chamava Baltazar Mourinho. E o que ele fez depois disso gerou choque na cidade inteira e em você agora também que vai ouvir. Depois que o homem já estava no chão, caído, sem vida, o José ajoelhou na frente dele, abriu a barriga e começou a se alimentar da carne e do sangue do homem, igual ele fazia com os animais quando ele era pequeno, só que dessa vez era um ser humano. Logo em seguida, o crime foi denunciado, por um cara que presenciou a situação, que viu com os próprios olhos, e o resultado vocês não vão acreditar. Os policiais chegaram no local do crime enquanto o José ainda estava sujo de sangue perto do corpo, e ele foi levado para a delegacia. Em seguida, fizeram alguns exames psicológicos com ele, e ele foi, de fato, diagnosticado com esquizofrenia. Só que a doença dele fez
com que ele não fosse condenado judicialmente, criminalmente, nem pelo assassinato, nem pelo canibalismo que ele cometeu. Então ele escapou completamente da prisão. E aqui tá escrito no meu roteiro. Como? Eu também não sei. Ele foi declarado mentalmente doente e foi colocado num instituto de reabilitação em uma cidade ali perto, na Venezuela. A condição dele parecia melhorar quando ele estava sob efeito de medicamentos e supervisionado pelos médicos. Ele passou cerca de 2 anos nesse hospital, onde ele, pela primeira vez na vida, tinha 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, tinha um teto, tinha um lugar para morar, tinha cama, tinha um cuidado psiquiátrico. E aí, em 1997, os médicos liberaram o José por considerar que ele estava estável, mas ele não estava estável. Só que infelizmente ele não tinha para onde ir, ele já estava em situação de rua, então ele acabou voltando para as ruas. Então ele passou a morar em um barraco embaixo da ponte na região de Táriba. Ali ele caçava animais e comia a carne crua deles. A gente já viu que isso era uma coisa que ele gostava, né? Realmente não tem jeito. Só que pouco tempo depois, os animais, o sabor da carne dos animais não estava mais satisfazendo o José. Então, aos poucos, ele começou a perceber que ele realmente gostava era de comer carne humana. Tô tentando falar isso de uma maneira tranquila, mas é que não dá. E a próxima vítima dele foi um amigo dele, um amigo que ele fez no hospital psiquiátrico, que ele ficou 2 anos. E o nome do querido era Manuel. E eles acabaram se reencontrando nas ruas. E aí o que o José fez conseguiu ser um pouco mais bizarro. Será que tem como? Tem. Ele atraiu o amigo até o barraco, tirou a vida do amigo, dando diversos furos no peito com uma faca e resolveu cortar o seu corpo em diversas partes. Depois disso, ele fez o impensável. Ele cozinhou a carne e dividiu com outras pessoas em situação de rua da região que não faziam ideia que estavam comendo carne humana. Foi a partir dessa época que as pessoas ali na região começaram a desaparecer. A polícia foi inundada com reclamações e denúncias de pessoas desaparecidas. E inicialmente a polícia falou que eram casos isolados, que não era uma pessoa só, que eram ali, outra aqui, não era uma pessoa que estava desaparecendo essas outras pessoas. A polícia da fronteira, inclusive, disse à imprensa que era alguma coisa relacionada a narcotráfico, alguma guerra entre gangues, mas era o José. Outras pessoas falavam que eram rituais satânicos, mas não era. Era o José, eu já falei. A polícia continuava considerando cada caso como um caso isolado, sem considerar o fato de que todos esses crimes tinham ali uma proximidade com um rio. Esse rio que cruzava a cidade e era exatamente o local onde José largava os corpos. Nos 2 meses seguintes, ele teria matado e comido pelo menos 2 homens por semana. Segundo relatos, o José descrevia sua preferência em homens, mas não qualquer homem, magros e musculosos. Para facilitar, entre muitas aspas, pro José, o rio era um ponto de corrida bem conhecido, que atraía vários jovens atletas, magros e musculosos. Lá também era o local onde transitava muitos trabalhadores de empreendimentos próximos, o que era um prato cheio para ele encontrar novas vítimas. O José, ele sempre andava com uma espécie de lança e ele ficava escondido perto desse rio. Então ele emboscava essas vítimas, muitas vezes usando essa lança, né, esfaqueando a pessoa, e depois de cada crime ele levava o corpo para onde ele residia e fazia o que fazia. Ele dizia que os órgãos eram deliciosos, mas exigiam um tempero mais intenso. Por isso ele colocava o coração e outros órgãos em um pote marinando com ervas, especiarias. Ele também dizia gostar de sopa de língua e olhos em caldos. Não é óleo, não, é olho mesmo, tá? Pra fazer caldo. Ele também dizia que preferia abdômen. O abdômen, sim, por conta do sabor. Mas ele evitava homens maiores pra não pegar o colesterol alto e a gordura. É surreal o que eu tô falando. O José afirmava que os homens tinham gosto de uma versão melhor do porco mais salgada. Mas as mãos e os pés eram amargos e a cabeça também não tinha um gosto bom. Por isso, essas eram as partes que os policiais acabaram encontrando ao redor do rio, que ele jogava essas partes lá, era o descarte dele. Tudo mudou nas primeiras horas da manhã do dia 12 de fevereiro de 1999, dia que alguns funcionários da Defesa Civil fizeram uma descoberta um tanto quanto sinistra no que era só para ser uma varredura de rotina. Eles se depararam com os restos mortais de 2 pessoas, que os corpos tinham sido desmembrados e jogados no lixo. A polícia e a Defesa Civil ampliaram as buscas e o que eles encontraram nas horas seguintes só aumentou o terror.
terror. Durante as buscas na área, mais 6 corpos foram encontrados nos arbustos, cada um deles desmembrado e parcialmente escondido. E à medida que a busca se intensificou, eles foram encontrando mais partes de corpos humanos. Nisso, a polícia encontrou a cabana do José na margem desse rio, mas eles não faziam ideia do que eles iam encontrar lá dentro. A cabana dele era feita de restos de madeira e plástico e estava escondida em meio a uma vegetação bem densa. A polícia então decidiu verificar, entrar na cabana, e eles encontraram uma cena de filme de terror. Eles encontraram pequenos containers de diversos tamanhos diferentes espalhados pela casa do José. Cada um deles estava cheio de carne humana marinada em ervas, ao lado de panelas que tinham o que parecia ser carne cozida. Um exame mais detalhado revelou diversas mãos e cabeças escondidas entre objetos domésticos comuns. E nesse momento, o José saiu do meio dos arbustos e foi ao encontro dos policiais. Ele se identificou como José Gomes e ali rapidamente ele foi detido pelos policiais. Ali mesmo ele começou a confessar e detalhar o que ele fazia e os crimes bizarros. Ele explicou metodicamente como ele atacava suas vítimas, jovens e saudáveis, todas elas eram homens musculosos. Ele dizia que achava a carne deles particularmente atraente. Nessa hora, os investigadores perceberam que eles estavam lidando com uma pessoa que já tinha um histórico de ter comido carne humana, pela história que aconteceu em 1995. Então ele foi condenado a assassinato e canibalização de 11 homens. Quando ele foi perguntado por que ele fazia crimes tão bizarros, abre aspas, eu gosto de carne, especialmente carne humana. Ele não falou mais nada. Foi essa a declaração que ele deu. Após a prisão, a imprensa venezuelana rotulou o José como o devorador de homens e outras pessoas chamaram ele de Hannibal Lecter dos Andes. Só pra constar, os tribunais venezuelanos nunca tinham lidado com um caso desse tipo. Eles nunca tinham realizado um julgamento de um serial killer. Então a situação jurídica estava bem complicada ali. Em vez de julgado por conta da sua condição psicológica, ele foi considerado inimputável. Mais uma vez, ele não foi condenado, Nenhuma sentença criminal ou condenação foi dada a ele. O cara, ele confessou que ele comeu pessoas, que ele gostava de carne, que ele gostava de sopa de língua e caldo de olho. E ele não sofreu nada. Desculpa. A princípio, o José foi colocado num centro de detenção para 120 pessoas. No ano de 2002, ano que eu nasci, o juiz tentou transferir ele para um sanatório psiquiátrico estadual. Só que ele foi devolvido para o centro de detenção por ser muito perigoso. Centro de detenção esse que sofreu uma rebelião em 2016. E nessa ocasião, 2 prisioneiros acabaram sendo mortos e supostamente cortados, tendo sua carne cozida e comidos pelos detentos. E aí eu te pergunto, será que o José estava entre eles? Em 2024, foi informado que o José estava com 67 anos e passou 25 anos sob custódia e sem julgamento. Ele recebe medicações, então, ele tá vivo até os dias de hoje, ele recebe medicações, faz tarefas leves e nunca foi registrado como tendo se envolvido em algum tipo de violência dentro da prisão. É isso, o cara nunca foi condenado a nada, comeu 11 homens e tá aí, vivendo como se não houvesse o dia de amanhã. Mas é isso, gente. Mas comeu 11, no mínimo. 11 foi o que ele foi condenado. No mínimo 14. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui.